Olá a todos, o meu nome é Pedro Almeida e eu sou treinador de ginástica. Neste webinar da primeira temporada, hoje vamos concentrar-nos na mobilidade e flexibilidade, nomeadamente do fecho de pernas juntas e afastadas. Mostramos aqui um exemplo. Antes de desenvolvermos as metodologias específicas do trabalho da flexibilidade e da mobilidade, vamos recordar alguns conceitos de natureza mais teórica para que possamos compreender e falar todos a mesma linguagem. Flexibilidade pode definir-se como a capacidade de desenvolver movimentos de grande amplitude por si só ou sob a influência de forças externas. A flexibilidade é específica para cada articulação ou articulações e de acordo com a execução dos movimentos, também eles específicos de uma atividade física. O aumento da amplitude do movimento é conseguido através da coordenação inter e intramuscular e do aumento do comprimento dos músculos da sua elasticidade. É por isso interdependente da resistência estrutural ao alongamento. Mobilidade é definida como o grau de amplitude obtido de forma ativa através da aplicação de uma força interna em determinada articulação referente à quantidade de movimento que esta possui. A mobilidade específica acaba por ser o produto final do treino de flexibilidade, do que pretendemos atingir. E isto é muito importante, uma vez que nos elementos técnicos nós aplicamos a mobilidade acima de tudo. Tipos de flexibilidade. Teremos a flexibilidade ativa, que no fundo é a capacidade de realizar um determinado movimento segmentar à máxima amplitude articular que o ginasta pode realizar, graças à contração dos músculos agonistas. Pode ser efetuada a uma velocidade normal ou elevada, até o nome de flexibilidade ativa balística. Envolve movimentos pendulares, saltos, movimentos insistidos e movimentos rítmicos. No fundo, a flexibilidade ativa está dependente da coordenação neuromuscular e da elasticidade do músculo. A flexibilidade passiva, mais conhecida na ginástica, é a máxima amplitude articular que um ginasta pode atingir através de forças exteriores, graças à capacidade de alongamento ou relaxamento dos músculos antagonistas. No fundo, podemos utilizar a gravidade, podemos utilizar a ajuda de um companheiro, no fundo, o próprio peso é muito importante. A flexibilidade passiva está mais ligada ao comprimento do músculo, ao seu desenvolvimento, e está um bocadinho dependente da sua rigidez e do stiffness tecidular. Quais são os objetivos do treino de flexibilidade? O objetivo principal é permitir o ajustamento postural necessário e adequado às técnicas que pretendemos ensinar. Portanto, no fundo, quando nós vamos ensinar qualquer técnica de ginástica, temos que primeiro checar qual é a mobilidade necessária para a sua realização. Como objetivos secundários, e que muitas vezes se confundem, temos de recuperar e estabelecer a amplitude dos movimentos normais das articulações de mobilidade dos tecidos moldes, que é transversal a qualquer disciplina e a qualquer modalidade esportiva, prevenir contraturas ou rupturas musculares, igualmente, evitar e minimizar o risco de lesões músculo-tendinosas. Estes objetivos secundários acabam por ser transversais no treino de flexibilidade a qualquer desporto. Se em algum momento o treino de flexibilidade visa criar instabilidade articular, então devemos ter muito cuidado na forma como trabalhamos, em especial nos métodos passivos. As articulações devem ser suficientemente flexíveis para permitir ao ginasta a mobilidade necessária, mas não tão amplas que se perca a estabilidade, ou se coloque um membro em condições de maior vulnerabilidade e sujeito a lesões da cápsula e dos ligamentos. No fundo, flexibilidade é diferente de laxidão articular, essa nós não a pretendemos desenvolver, antes pelo contrário. Um exemplo, que felizmente já não é muito usual na ginástica, que é precisamente a flexibilidade passiva para ganhar a extensão dos joelhos, para ficar com uma linha mais elegante. Isto é errado do ponto de vista do treino de flexibilidade e não deve ser utilizado. Devemos sim trabalhar a estabilidade articular e a extensão através da flexibilidade dos posteriores da coxa e flexibilidade ativa, contraindo o agonista, no fundo,
com estes simples movimentos, estamos a desenvolver precisamente aquilo que pretendemos em termos estéticos. Treino de flexibilidade versus alongamentos. O termo alongamentos, que é muito habitual utilizar-se no desporto, tem muito mais a ver com a recuperação do comprimento natural do músculo do que propriamente com um treino de flexibilidade. Lá está, é algo que é transversal a todos os esportes. Os alongamentos passivos são muito típicos do final do treino, para promover o retorno à calma e ajudar na recuperação muscular. Estes também são utilizados na fase final do aquecimento. Devem, porém, ser adequados em relação à sua intensidade e tipo de treino realizado. Os alongamentos ativos, que é, no fundo, a inibição recíproca, também podem fazer parte do pré-aquecimento, já explicámos isso na primeira sessão, e são característicos do aquecimento, sendo essenciais para esse fim, ou seja, preparar o atleta ou o ginasta para o objetivo da sessão. E também contribuem para a manutenção dos níveis de flexibilidade ao longo dos anos. Pela sua natureza ativa, contém uma componente neuromuscular maior, servindo de ajuste muscular e articular necessário ao movimento. Um programa de treino de flexibilidade é planeado, intencional, regular e tem como objetivo aumentar a amplitude dos movimentos e uma ou mais articulações de forma progressiva e duradoura. Não podemos confundir isto com o mero alongamento que se faz no final de um treino ou no final do aquecimento, ou mesmo durante o aquecimento, em que ficamos exatamente na mesma. Mantemos a flexibilidade que tínhamos antes. Flexibilidades características da ginástica. Na ginástica temos de desenvolver 7 flexibilidades específicas de base. O fecho de pernas juntas, o fecho de pernas afastadas, que são os temas da sessão de hoje, a espargata de frente, a espargata lateral à esquerda, a espargata lateral à direita, a ponte, a retropulsão. E estas correspondem à maioria das exigências de ajustamento postural típicas das técnicas da ginástica. Estes ajustamentos acontecem, na maioria dos casos, de forma ativa, ou seja, por isso eu falo na mobilidade específica. Com exceção de uma espargata lateral, que também é um elemento da ginástica, que acaba por ser um elemento de flexibilidade passiva, praticamente todos os outros elementos são realizados de forma ativa. Uma aranha, por exemplo, tem que ser realizado de forma ativa, um Tkachev na barra, o que quer que seja. Estas flexibilidades correspondem a mobilidades específicas que no fundo têm que estar presentes quando preparamos o ensino da ginástica. A título de exemplo, no seguimento da sessão 2, o fecho de pernas juntas é um pré-requisito de uma carpa de pernas juntas, de um ângulo, de um duplo mortal encarpado como é a volta, de uma báscula dorsal ou Adler na barra fixa, uma báscula facial ou mortal por baixo para apoio ou pino nas paralelas, entre outros exemplos da ginástica. O fecho de pernas afastadas é um pré-requisito de uma carpa, o ângulo de pernas afastadas, um pino olímpico, um Tkachev, um endo, um Stalzer na barra, o Tippelt, o Bavzar nas paralelas, ou seja, entre outros exemplos que podemos ter e apresentar. No seguimento daquilo que fizemos no aquecimento, temos aqui mais alguns exercícios, nomeadamente que serão de aquecimento e mobilidade, já do segundo ciclo, como nós falámos, com as mãos no chão. Outro que eu também gosto muito, vejam aqui um realizado com erro, ou seja, o ginasta para estender as pernas, que não deve ser a prioridade, ou levanta as costas, ou então coloca o centro de gravidade à retaguarda. Temos também realizado o elemento abraçando as pernas e vejo o detalhe de ter precisamente a bacia na vertical dos pés. E também temos aqui, bem executado, para pernas afastadas, ele flete e estende, isto é uma flexibilidade ativa e que acaba por acontecer, é um bom exercício de mobilidade, e depois também temos a má execução, ou seja, esta foi a boa execução e agora temos a má execução que não se deve fazer. Um exercício já de aquecimento de mobilidade, no fundo já é um bocadinho mais, já é uma coisa específica da ginástica. Temos o fecho com insistência e temos também o fecho que pode ser feito com uma respiração e depois a expiração, ou então, como temos à direita no fecho de pernas afastadas, o descer e o subir, que também acaba por ser um método muito interessante de aumento da mobilidade. Outro exercício que também já poderá ser mobilidade ou flexibilidade propriamente dita, que é fazer a ação dos agonistas provoca a extensão dos antagonistas.
Este exercício, para um ginasta, neste caso para o Filipe, acaba por ser um exercício de mobilidade ainda, um exercício, no fundo, de preparação para o treino de flexibilidade, que é um pouco mais à frente. Em que se pode repetir 4 a 8 vezes ou 5 a 10 vezes. 4 a 8 vezes quando se usa música, 5 a 10 vezes quando usamos uma escala mais numérica. Já numa lógica mais de flexibilidade, podemos usar apenas uma perna, ele já está no seu limite, ou seja, ele puxa a própria perna com as mãos na coxa e depois provoca a extensão. Primeiro faz com o pé estendido e depois, mais difícil, com a flexão do pé. Faz para uma perna e para a outra. Este exercício é extremamente exigente e, do ponto de vista de método de treino de flexibilidade, é muito mais estável no tempo e perdura no tempo do que propriamente o tipo de trabalho passivo, que é aquele que é mais habitual na ginástica. O exercício de pernas juntas propriamente dito, vejam, tal como eu vos estava a referir, este tipo de trabalho ativo em que o agonista é que faz relaxar o antagonista, isto acaba por haver aqui uma inibição recíproca, é muito importante e é muito mais adequado para a mobilidade que nós pretendemos para as técnicas do que apenas o trabalho passivo, que descreveremos mais à frente. Também um bom exemplo para pernas afastadas, ele já está no seu limite. E depois também utilizar os pés no final, 4 com os pés estendidos e 4 com os pés a fletir. Temos também a flexibilidade ativa, um ângulo, pernas juntas ou um ângulo agudo, ou o próprio ângulo de pernas afastadas. Tudo isto faz parte de um trabalho de flexibilidade ativa, ou então a flexibilidade ativa balística, de pernas juntas, nomeadamente a carpa, que já tem uma aplicação muito maior nos elementos técnicos, ou a carpa de pernas afastadas. E temos então agora a flexibilidade passiva de pernas juntas. Quando nós pretendemos fazer flexibilidade, convém primeiro passar todas aquelas etapas de um bom aquecimento, de alguma atividade mais ativa, para depois podermos desenvolver a flexibilidade passiva, onde períodos de 20 a 30 segundos já promovem algum ganho. Temos depois também uma flexibilidade passiva de pernas juntas, esta já com um caráter mais positivo e que tem outra importância no desenvolvimento da flexibilidade. E em que o ginasta executa este exercício contra a parede, vai estendendo as pernas e faz este exercício durante 1 minuto e meio. Poderá fazer uma série ou mais séries. Temos novamente agora pernas afastadas com um período de 20 a 30 segundos. A mesma lógica. E também o poderemos executar já num nível mais avançado, com as pernas afastadas a 90 graus e em que utilizamos esta posição que é muito exigente para aquilo que nós pretendemos desenvolver. Dou também aqui um exemplo de um exercício de flexibilidade passiva, mais típico de um final do treino ou de uma sessão dedicada, em que o ginasta começa junto à parede, com a bacia bem colocada no chão, e vai estendendo as pernas durante um período de 5 minutos. Eu penso que isto é mais adequado para um final de treino ou para uma sessão dedicada em que o único trabalho que se executa é apenas o de flexibilidade. Sequências metodológicas recomendadas para o treino de flexibilidade. Um bom aquecimento, a mobilidade específica, a tal flexibilidade ativa balística e depois fazer no final a flexibilidade passiva. Parece-me ser uma boa solução. Outra poderá passar pela flexibilidade passiva seguida da flexibilidade ativa. Outra solução é flexibilidade ativa balística, que promove um excelente aquecimento e ganho de mobilidade. Depois seguir para uma competição ou seguir para exercícios de velocidade ou potência, em qualquer aparelho isso é sempre exigido. Temos também, depois de uma sessão de flexibilidade passiva, precisamos fazer durante 15 a 20 minutos preparação física específica, força específica, precisamente para que os músculos possam voltar a ter algum controle neuromuscular.
E temos a flexibilidade passiva, flexibilidade ativa, flexibilidade passiva, flexibilidade ativa. Ou seja, aqui temos ciclos de flexibilidade. Isto é muito típico de uma sessão dedicada, onde nós pretendemos fazer alterações estruturais profundas. E depois também temos sequências metodológicas não aconselhadas para o treino de flexibilidade. Nomeadamente, esta não é que seja muito grave, mas é após um bom aquecimento fazer flexibilidade ativa balística e depois fazer flexibilidade ativa lenta. Não é tão eficaz, acima de tudo, faz mais sentido começar um petit battement e depois terminar com o lançamento da perna à frente do que fazer ao contrário. Portanto, estamos aqui, não é uma questão de não ser algum erro grave, mas não é tão eficaz. Flexibilidade passiva, seguir-se para flexibilidade ativa balística, claramente não recomendo, porque na flexibilidade passiva, especialmente quando a fazemos durante períodos superiores a 20, 30 segundos, o que acontece é que nós desativamos os receptores e ao estarem desativados pode fazer com que ao realizarmos a flexibilidade balística possa haver a tal ruptura muscular que é indesejável. Flexibilidade passiva, também seguir para competição ou exercício de velocidade e potência, também faz muito pouco sentido, porque ela por si só acaba por, em vez de promover a ativação do atleta ou do ginasta para a ação, para aquilo que pretende fazer, ela produz exatamente o efeito contrário, provoca um acalmar e provoca uma diminuição do seu metabolismo basal. Portanto, não é aconselhável. Na próxima sessão, faremos sobre a mobilidade de ombros, ponte e retropulsão. Vejam aqui o exemplo. Estas são as grandes exigências da ginástica e gostaria de dar um agradecimento muito especial ao João Almeida, o fisioterapeuta das seleções nacionais da Federação de Ginástica de Portugal, e ao convidado especial, ao Filipe Almeida. Muito obrigado e até à próxima sessão.